Boa noite. Boa noite. Crise na Santa Casa de São Paulo. Governos estadual e federal trocam acusações sobre repasse de verbas. Eleições 2014. Aécio Neves e Eduardo Campos fazem campanha na região metropolitana. Em Sabatina, presidente Dilma Rousseff afirma que a inflação está sob controle. Ministério Público Federal recomenda que o governo de São Paulo implemente imediatamente racionamento de água. Caixa preta do avião que caiu na Ucrânia indica forte explosão. Para a ONU, pode ser um crime de guerra. Após cessar fogo, novos bombardeios atingem Israel e Gaza. Eleições 2014. Presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, participou hoje de sabatina realizada pelo jornal Folha de São Paulo, Portal UOL, SBT e Rádio Jovem Pan. O encontro foi no Palácio da Alvorada. Dilma começou falando da economia. Eu acho que usam 2 pesos e 2 medidas para julgar o meu governo. A inflação não está descontrolada. Nós sabemos que o comportamento da inflação no Brasil é assim. Sobe no primeiro semestre e desce no segundo. Sempre foi assim. Depois a polêmica com o Banco Santander, que se desculpou de um comunicado aos clientes de alta renda, no qual sugeriu que o desempenho da economia irá piorar caso Dilma se reeleja. Isso é lamentável, isso é inadmissível para qualquer, eu diria o seguinte, para qualquer candidato, seja eu ou qualquer outro. Dilma comentou a alta rejeição em São Paulo, apontada nas pesquisas eleitorais. Eu tenho certeza que quando eu tiver oportunidade, agora, com o início dos programas de televisão, eu pretendo explicar bastante para São Paulo, que tudo que nós fizemos... São Paulo, né? Sobre os casos de corrupção envolvendo o governo e o PT, Dilma aproveitou para citar o mensalão tucano. Da relação com o PT, tem 2 pesos e umas 19 medidas. Por quê? Porque o mensalão foi investigado, agora o mensalão mineiro não. No nosso caso, quando foi no nosso caso, nós tomamos todas as providências, nós não tivemos nenhum processo de interromper a justiça. Nós não pressionamos o juiz, não falamos com o procurador, não engavetamos o processo. O candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, cumpriu agenda na zona sul da capital paulista. Ele rebateu as afirmações da presidente Dilma sobre o Banco Santander e sobre o mensalão tucano. Aécio Neves passou o dia em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, e participou de reuniões. O último encontro foi com empreendedores sociais. O objetivo é colocar no projeto de governo experiências de sucesso do terceiro setor em escala nacional. Ao falar com jornalistas, o candidato ao Palácio do Planalto pelo PSDB aproveitou para rebater as críticas feitas pela presidente Dilma Rousseff durante a sabatina em Brasília. Sobre a carta enviada pelo Banco Santander aos clientes mais ricos, dizendo que a economia no país iria piorar caso ela vencesse as eleições este ano, Aécio Neves disse que não cabe a ele avaliar se essa foi uma forma adequada, mas que se o governo exigir a demissão de funcionários por causa disso, vai ter de pedir também que todos os analistas econômicos se demitam. A resposta adequada do governo não é de questionamento de uma nota ou pedir que cabeças rolem. A resposta adequada do governo seria garantir um ambiente estável, de confiança, regulado, para que os investimentos pudessem voltar ao país, para que a inflação pudesse ser controlada, para que nós tivéssemos um crescimento da economia que não o pífio que nós estamos vivendo hoje. O senador comentou também sobre o mensalão tucano, que até hoje espera julgamento. O caso envolve o ex-governador mineiro Eduardo Azeredo, acusado de usar recursos públicos para financiar a campanha dele à reeleição em 1998. No caso do PSDB, se eventualmente alguém ou ligado ao partido, filiado ao partido, cometa algum delito e seja punido por ele, nós não trataremos como heróis, como buscou fazer o PT. Até porque isso, do ponto de vista pedagógico, é um desserviço, sobretudo às novas gerações de brasileiros. Obrigado. O candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, esteve em Osasco, na Grande São Paulo.
Eduardo Campos e Marina Silva, candidata a vice, inauguraram a primeira casa de Eduardo e Marina no estado de São Paulo. São assim chamadas as residências que as pessoas abrem para atividades de campanha. A estratégia foi usada por Marina na eleição de 2010. Segundo o PSB, mais de 370 pessoas no país já manifestaram interesse em participar do projeto de forma voluntária, sem receber qualquer remuneração. Eduardo Campos voltou a criticar o baixo crescimento econômico, a alta inflação e a subida recente da taxa básica de juros. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O mercado não quer Dilma. Isso está nas manchetes há dias, semanas. A bolsa sobe ou cai a depender de pesquisas mostrarem Dilma em baixa ou em alta. E não só pelos erros do governo Dilma. Em 2002, o governo Fernando Henrique, o mercado fez terror com a hipótese da vitória de Lula. Qual foi o resultado daquele terror todo? Basta conferir num site de buscas. O governo Fernando Henrique terminou melancólico, com o dólar a quase R$4, risca o país acima de 4 mil pontos e inflação de 12,53% ao ano. Sobre qualquer assunto que tenha algo a ver com economia, largos setores da mídia dão voz preferencial a especialistas do mercado. O que é o tal mercado? É o sistema de bancos e demais instituições financeiras. Assim sendo, vale lembrar os custos da crise criada no e pelo mercado e que explodiu em 2008. Mark Anderson, ex-chefe da Standard & Poor's, o homem que rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos, diz que o custo final da crise mundial é de 15 trilhões de dólares. Estima-se que hoje o chamado mercado de derivativos seria de 1,2 quatrilhão de dólares. Isso é 20 vezes tudo o que o mundo produz. Ou seja, é só ficção, é dinheiro de mentira. Isso só existe como alavanca para quem pilota o tal mercado acumular ainda mais fortuna, com grandes riscos para o próprio sistema. Relatório da ONG britânica Oxfam informa: 85 pessoas apenas têm patrimônio igual à metade da população do mundo. O 1% mais rico do mundo tem 110 trilhões de dólares, o que é 65 vezes mais do que tudo que tem metade da população mundial. No Brasil, apenas 4 dos bancos tiveram lucro líquido de 50 bilhões em 2013. Isso é mais do que a soma do PIB de 83 países no mesmo ano passado. Isso é o tal mercado. O resto é conversa mole e disputa pelo poder. Boa noite. Economia e analistas do mercado financeiro reduzem pela 9ª vez seguida a previsão de alta do PIB em 2014. O Boletim Focus do Banco Central apontou que a expectativa para a expansão do Produto Interno Bruto neste ano agora é de 0,90%, contra 0,97% na semana passada. Para 2015, os economistas entrevistados esperam expansão do PIB de 1,5%, mesmo número da semana anterior. O programa Hora do Voto recebe hoje os cientistas políticos Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Entrevistados pela jornalista Maria Lídia Flandoli, os cientistas políticos analisaram o papel da propaganda eleitoral no desempenho das candidaturas. Que o marqueteiro, ele toma conta de tudo, inclusive ele toma conta do candidato. Quer dizer, o próprio candidato se subordina ao marqueteiro. E isso tira a autonomia do candidato e tira a autonomia do próprio partido. Os partidos e as campanhas estão tão envolvidas pelo marketing político que eles estão trabalhando muito com a ideia de que política é imagem. Imagem que muitas vezes pode, inclusive, não corresponder ao próprio conteúdo da realidade. Bom, agora eu acho isso um erro terrível, porque uma das coisas que a classe política tem como responsabilidade, Maria Lídia, é melhorar a qualidade da política. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. A seguir, o Ministério Público recomenda que São Paulo implemente imediatamente racionamento de água. E a crise na Santa Casa de São Paulo. Governos federal e estadual trocam acusações sobre repasse de verbas. Voltamos em 1 minuto e meio. Até já.
Crise na Santa Casa de São Paulo. O secretário estadual de Saúde, Davi Wippe, afirma que o Ministério da Saúde comete erros grosseiros ao informar que o Estado deixou de repassar 74 milhões destinados à instituição de saúde. O secretário estadual da Saúde apresentou hoje as planilhas que relacionam datas e valores pagos pelo Ministério da Saúde e repassados à Santa Casa desde o início de 2013. Davi Wippe diz que os documentos comprovam que os números apresentados anteriormente pelo Ministério estão errados. Essa tabela é absolutamente bizarra. Contempla erros grosseiros. Quem fez essa tabela não conhece o Sistema Único de Saúde. Na semana passada, o ministro Arthur Quioro, da Saúde, afirmou que o governo de São Paulo deixou de repassar à Santa Casa dinheiro enviado pelo governo federal. O rombo, segundo o ministro, seria de 72 milhões de reais. Valor que teria sido contabilizado 2 vezes, afirma o secretário de São Paulo. E que seria referente a 2 incentivos, um extinto em 2006 e o outro incorporado em 2011, como mostram as publicações no Diário Oficial. Na terça-feira passada, o administrador da Santa Casa, que é uma instituição filantrópica privada, fechou o pronto-socorro sem avisar, alegando falta de material. O atendimento só foi restabelecido quase 30 horas depois, quando o governo de São Paulo liberou 3 milhões de reais às pressas para pagar fornecedores. Davi Wippe diz que agora espera um pedido de desculpas do Ministério da Saúde, mas anunciou que o Estado vai cobrar o repasse do dinheiro que foi alegado. Já que ele falou que contabilizou, então esses 72 milhões que eu estou oficiando nesse momento, ele contabilizou e não repassou, então eu estou pedindo que ele repasse imediatamente esses 72 milhões, que assim que nós auditarmos a Santa Casa, esse dinheiro vai ser disponibilizado para a Santa Casa, paga os 50 milhões que ela deve com os fornecedores e acaba ainda o ano que vem, um ano tendo esse repasse em cima do dinheiro que o ministro falou que mandou e não mandou. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que solicitou na última quinta-feira esclarecimentos da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo sobre os repasses de recursos federais transferidos para a Santa Casa de São Paulo. No texto, a pasta afirma que lamenta que até o momento as informações não tenham sido recebidas, o que dificulta um diálogo transparente sobre a situação. E mais um hospital na Grande São Paulo anunciou que fechará a maternidade. Depois do Santa Catarina, que fica aqui na Avenida Paulista, o Hospital Estela Maris de Guarulhos vai encerrar as atividades da maternidade a partir de sexta-feira, dia 1º de agosto. De acordo com a instituição, a decisão foi motivada pelos custos de manutenção. O hospital informou por meio de um comunicado que os serviços de maternidade, UTI neonatal serão desativados tanto para pacientes do SUS quanto para convênios e particulares. A Prefeitura de Guarulhos afirma que outras maternidades vão atender as gestantes na cidade. Em uma cidade famosa pelo concreto, um grupo de trabalhadores acorda bem cedo para deixar sempre bonitos os jardins das praças e parques públicos. Os jardineiros fazem do ofício um ato de amor à natureza e os frequentadores desses espaços agradecem. Ele sobrevive em plena Avenida Paulista e para muitos é uma preciosidade. Este é o Jardim da Casa das Rosas, edificação projetada por Ramos de Azevedo, um dos arquitetos mais importantes da capital paulista. O jardim resiste às mudanças da paisagem, que aos poucos foi sendo ocupada por grandes edifícios. Houve quem dissesse que é um oásis, né, aqui na Avenida Paulista. No meio dessa conturbação toda, nós temos um local em que as pessoas podem vir aqui respirar um pouquinho. E basta andarmos pela cidade para descobrirmos outros belos jardins. Este, em estilo francês, está no Ipiranga, na Zona Sul. O espaço de mais de 160 mil metros quadrados serve de moldura para o Museu do Ipiranga. O Parque Independência foi inaugurado em 1988 e é um patrimônio histórico nacional. Mas para deixar tudo assim arrumadinho, dá trabalho. São 32 jardineiros que se dedicam diariamente a cuidar deste cartão postal de São Paulo.
Seu Sebastião é um deles. Está há mais de 10 anos ajudando o jardim a ficar ainda mais bonito. Um trabalho puxado, que vai da poda das árvores, da capina nos canteiros, até o cultivo e plantio de mudas. A gente plantou 3.800 mudas de rosa, a última etapa. Agora, ao todos assim, a gente tem uns relatórios aí, mas eu já plantei umas 10 mil já. E é das mãos de seu Elias que um outro jardim também ganha contornos diferentes. O jardineiro é um dos mais antigos do Parque da Luz, na região central da cidade. Cuida do espaço público com carinho, como se fosse a própria casa. E da natureza, ele não perde nada. As vassouras que a gente usa aqui, eu que pratico aqui mesmo, com a palmeira leque. A gente aproveita e faz todas as vassouras que a gente usa aí no pátio. Esses jardineiros se sentem privilegiados. Quando eu estou em casa, eu não vejo a hora de vir para cá, porque eu me sinto bem aqui. Parece até que a gente está na roça, né? Eu acho muito bom. A semana começou fria e úmida para o paulistano e é bom se preparar porque, segundo os meteorologistas, vai esfriar ainda mais durante a madrugada. Para os próximos dias, a tendência é de que o tempo volte a ficar firme e esquente gradativamente. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. Terça-feira ainda vai amanhecer fria em todo o estado, mas as temperaturas até ficam agradáveis durante a tarde. O ar seco começa a ganhar força de novo. Amanhã a nebulosidade diminui e não há mais previsão de chuva em nenhuma região paulista. O sol até volta a predominar na maior parte do interior. À tarde, as temperaturas sobem e chegam aos 27 graus em Araçatuba e aos 28 em Votuporanga. No centro-norte do estado, a máxima fica em torno dos 25 graus em Ribeirão Preto, em Barretos, em Araraquara e também na região de Bauru. Aqui no leste, incluindo o litoral e a capital, o sol vai aparecendo no decorrer da manhã, mas sempre entre muitas nuvens. À tarde, as temperaturas ficam agradáveis, mas o frio volta à noite. Nessa madrugada aqui na capital, termômetros perto dos 12 graus. Amanhã à tarde, máxima de 19. Na quarta, o tempo abre, mínima de 11 e máxima de 22. Na quinta-feira, esquenta mais e a máxima prevista é de 24 graus. Crise de abastecimento em São Paulo. Sabesp planeja retirar mais água do volume morto do sistema Cantareira. Atualmente, o reservatório que abastece a Grande São Paulo opera com apenas 15,8% da capacidade total. A ideia da Sabesp é retirar uma segunda cota do volume morto sem reduzir a vazão captada. Mas a medida pode deixar o nível do principal manancial paulista no vermelho em até 30% já no início de 2015. A Sabesp busca aval dos órgãos gestores para captar mais 116 bilhões de litros da reserva profunda. Isso sem contar os 180 bilhões que começaram a ser sugados em junho e devem acabar entre outubro e novembro. Em janeiro deste ano, o sistema estava no azul com 23% da capacidade. O Ministério Público Federal recomenda que o governo do estado de São Paulo implemente imediatamente medidas de racionamento de água na região metropolitana. Em texto divulgado agora há pouco, o MPF afirma que dará 10 dias para que o governo do estado e a Sabesp informem que providências vão tomar em relação ao desabastecimento da região metropolitana. Ainda em nota, o Ministério Público Federal diz que não descarta a adoção de medidas judiciais, caso o governo não atenda à recomendação e diz que o sistema pode entrar em colapso. A Sabesp descarta o racionamento e diz que o abastecimento está garantido até o ano que vem. E em tempos de reservatórios vazios, as caixas d'água voltam a ter muita importância. Limpar e manter esses reservatórios bem fechados são medidas que podem evitar doenças como leptospirose, hepatite A e dengue. Segundo especialistas, é necessário que o compartimento seja higienizado a cada 6 meses. A utilização da água do volume morto do sistema Cantareira causou insegurança nos consumidores. Muitos questionaram a qualidade da água do fundo das represas. A água passa pelo mesmo processo de tratamento e análise que, segundo a Sabesp, garante que ela possa ser usada para o consumo.
De acordo com a Sabesp, a água da reserva técnica, o chamado volume morto, está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A empresa garante a qualidade da água distribuída à população, pelo menos até o hidrômetro da casa. Dali para frente, o responsável pelos cuidados com a contaminação desta água é o proprietário. Há 17 anos no ramo de higienização, Vladimir conta que já viu de tudo limpando caixas d'água que estavam há muito tempo sem manutenção. Baratas, roedores, pombos, né? Então a gente aconselha sempre a caixa estar sempre fechada, vedada, e uma vez a cada 6 meses, o pessoal, o proprietário do imóvel, verificar como é que está as condições da limpeza, se está limpa, não está. A presença de animais na água, ainda que sejam pequenas formigas, pode ser o suficiente para causar infecções. Muitas vezes esses insetos passaram por algum lugar onde pode ter contaminado suas patas, por exemplo, com salmonela, hepatite A. E dentre elas, uma de gravidade maior ainda, é a leptospirose, que pode ser transmitida por ratos. As caixas d'água de PVC são as mais comuns e são também mais fáceis de limpar. Em casas onde há caixas d'água mais antigas, como esta de amianto, é preciso ter cuidado com o acúmulo de resíduos nas paredes do reservatório. Depois de esvaziar a caixa e aspirar a sujeira, uma solução clorada aplicada com a escova garante a desinfecção completa do recipiente. A limpeza de uma caixa de 500 litros leva cerca de 1 hora e custa, em média, R$100. Aqui, hoje, vendo como é que foi feita a limpeza, acho que cada proprietário da casa consegue fazer a limpeza da sua própria caixa. Acidente bloqueia por quase 8 horas trecho da rodovia Regis Bittencourt no sentido São Paulo. O acidente aconteceu na altura de Itapecerica da Serra por volta das 10h30 da manhã e envolveu um caminhão e um caminhão cegonha. Um dos veículos carregava trióxido de antimônio, substância que libera um gás tóxico quando misturada com água. Técnicos da CETESB estiveram na via para ajudar na remoção do material. A pista no sentido São Paulo foi totalmente liberada por volta das 6h30 da noite. Ninguém ficou ferido. Guerra no Oriente Médio. Nações Unidas exigem cessar-fogo imediato, mas a trégua humanitária se encerra e os ataques recomeçam com vítimas dos dois lados. O Conselho de Segurança da ONU exortou Israel e os militantes do Hamas a cumprirem cessar-fogo humanitário imediato e incondicional. Horas depois, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse aos israelenses que eles devem estar preparados para uma longa operação em Gaza, até que os túneis subterrâneos sejam destruídos. Em meio ao feriado sagrado muçulmano, os dois lados voltaram a atacar. Morteiros do Hamas mataram 4 civis israelenses perto da fronteira. Militantes infiltrados pelos túneis por debaixo da fronteira foram mortos dentro de Israel. Um míssil caiu num parque público de Gaza e provocou mais 10 mortes. Outro míssil caiu numa área perto do principal hospital do território palestino. O Hamas acusa Israel, que nega responsabilidade pelas explosões. Em 3 semanas de guerra, já são mais de 1.000 palestinos e 51 israelenses mortos. 3.200 alvos foram atingidos em Gaza. E 2.300 foguetes do Hamas foram disparados contra Israel. Queda do avião da Malaysian Airlines. A Ucrânia afirma que a aeronave caiu por descompreensão após forte explosão. O Conselho de Segurança Nacional e de Defesa da Ucrânia levou em conta os dados registrados nas caixas pretas da aeronave. Eles mostram que a destruição e a queda do avião foram causadas pela forte explosão em razão das muitas perfurações encontradas nos restos da aeronave. Segundo o Conselho, a informação foi dada por peritos que analisaram os registros do avião. No local da tragédia, especialistas continuam sem conseguir ter acesso ao terreno onde o avião caiu, um território dominado pelos separatistas pró-Rússia.
Hoje, o Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU afirmou que o abate do voo MH17 pode ser considerado um crime de guerra. Ainda segundo a ONU, há necessidade de uma investigação independente, imparcial e rápida sobre o assunto. Dados da organização mostram que pelo menos 1.129 pessoas foram mortas e mais de 3.000 ficaram feridas no conflito da Ucrânia desde abril. Queda de avião de pequeno porte mata uma pessoa nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na Flórida. Um homem andava na praia com a filha de 9 anos quando ambos foram atingidos pela aeronave. A menina foi levada para um hospital onde está internada em estado grave. Segundo autoridades locais, o avião teve um problema elétrico e acabou pousando de maneira forçada na praia de Venice. As 2 pessoas que estavam na aeronave não se feriram. O acidente está sendo investigado pela polícia. Investigadores terminaram de identificar os corpos das 48 vítimas do acidente com o avião da TransAsia Airways em Taiwan na semana passada. Depois de 3 dias realizando testes de DNA, o Ministério Público de Penghu emitiu certidão de óbito para as vítimas. Entre os mortos há 2 franceses. As demais vítimas eram de Taiwan. Exército francês divulga novo vídeo do local onde caiu o avião da Air Algérie. As imagens mostram as tropas francesas chegando ao local do acidente em Mali. Hoje, as caixas pretas do avião chegaram ao Gabinete de Investigação e Análise da França, onde serão periciadas. As informações contidas nos equipamentos devem ajudar a esclarecer as circunstâncias da queda da aeronave. Durante evento com empresários na capital paulista, o ministro da Secretaria da Aviação Civil, Moreira Franco, confirma a intenção do governo federal de construir um 3º aeroporto na região metropolitana de São Paulo. Moreira Franco afirmou que ele será totalmente financiado pela iniciativa privada. De acordo com o ministro, o novo aeroporto ficará no município de Caieiras e, por enquanto, não há previsão de quando o projeto será lançado oficialmente aos investidores. A região metropolitana tem 2 aeroportos, o de Congonhas, aqui na capital, e o de Cumbica, em Guarulhos. Ronaldinho Gaúcho não é mais jogador do Atlético Mineiro. Ele deve conceder uma entrevista coletiva na quarta-feira, quando deve anunciar oficialmente o novo clube. No Atlético Mineiro, desde 2012, o atleta participou de 88 jogos, marcou 28 gols e conquistou 3 títulos: o Campeonato Mineiro e a Libertadores da América em 2013 e a Recopa Sul-Americana neste ano. Hoje, o técnico Levir Coupe, em entrevista a um programa de televisão, disse que não conta mais com o jogador e que o contrato já foi rescindido. Pouco depois, a assessoria de imprensa divulgou um comunicado dizendo que, em reunião com o Assis, irmão e empresário do atleta, na casa do presidente Alexandre Calil, ficou acertada a rescisão de Ronaldinho Gaúcho. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite para você. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Confira uma entrevista inédita em Hora do Voto. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.